Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e esse é o vídeo 2 da série sobre escrever um romance. E hoje eu vou falar sobre carta de intenção, que é um dos jeitos de começar a escrever um romance e que eu recomendo muito. No início, quando você está começando a organizar suas ideias, você escreve uma carta para você mesmo em que você vai colocar tudo o que você quer dizer naquele livro. As suas ideias sobre o tom, o que você deseja dizer ou transmitir, de maneira bem aberta, geral, um sentimento que você quer passar com aquele livro. Você também pode falar do estilo literário, como você quer que aquilo pareça para quem lê, o estilo que você gostaria de transmitir na sua escrita, no seu texto. E você também pode, nessa carta, colocar as suas ideias que você tem naquele momento sobre como você imagina que aquele livro vai se organizar do ponto de vista da história, dos capítulos. Essa carta, ela não é um guia, não é uma sinopse. Ela é um registro de tudo o que você está sentindo e pensando no momento em que você resolve escrever. Então ela vai servir como uma memória para você mesmo, mais lá para frente, caso você se perca ou caso você se questione para o caminho que você está indo, você tem aquele texto que você escreveu lá no início, quando a sua ideia era mais pura, mais fresca, digamos assim. Então, lembrando, o que eu disse no primeiro vídeo, que o tema era Você está pronto. O romance, ele é uma tarefa que pode durar muitos anos. É uma tarefa de longo trajeto. E no meio disso, você pode se perder, porque eu também falei naquele primeiro vídeo, que o romance, do jeito que eu estou lidando aqui, ele começa com inquietações, com sensações que você gostaria de exprimir, mas para as quais você não tem uma resposta. E justamente por ser um processo aberto, existe talvez a possibilidade que você vai se perder em algum momento. Então, essa carta de intenção, ela é como assim, um ponto de segurança para você. Quando eu comecei a fazer isso, eu estava pensando isso, era isso que eu queria dizer, você registrou isso nesse momento do início da escrita. Então, sempre que você se perder, você vai poder voltar para esse ponto, se você quiser, é claro. Às vezes essa carta fica perdida lá, arquivada numa pasta e você nunca mais vai voltar a ela, talvez só muitos anos atrás. Então eu passei agora um tempo revirando minhas gavetas, minhas pastas e papéis para ver se eu achava alguma dessas cartas que eu escrevi em relação aos livros que eu publiquei. Bem, eu achei uma só do meu último livro, que é o Luciana e as Mulheres. Eu sei que eu já escrevi outras dessas cartas e eu encontrei algumas de livros que eu não terminei. Então, é uma coisa que acontece, A gente registra em algum momento uma vontade de escrever e essa vontade pode acabar. Os livros, na minha experiência, eles são ondas. Como pegar ondas, eu acho que talvez eu já tenha falado isso. Você tá ali com a sua pranchinha na praia querendo pegar uma onda. Às vezes uma onda que parece boa, você embarca, mas ela não te joga, não te projeta para frente. Ela se frustra e você perde a onda mais ou menos no meio dela. E a onda que dá certo, ela é mais rara, Quando você pega aquela onda e você vai até o final, vai longe. Então, aqui comparando, a gente pode ter muitas ideias de livro, a gente pode começar muitas vezes, mas vai ser uma minoria das vezes que a gente vai conseguir ir nessa onda até o fim e terminar o livro e ficar satisfeito com ele. Nas últimas férias de julho eu fui para uma praia no Paraná, que é o estado que eu nasci, e eu fiquei na ponta da praia, a praia de Matinhos, que tem muitos surfistas ali.
E eu fiquei um tempo ali observando os surfistas, como eles ficam boiando e tentam pegar uma onda e se aproximam, e aquela onda não dá certo, eles desistem e ficam ali um tempão boiando no mar, na espera daquela onda que eles vão conseguir pegar e que vai ser legal e etc. E escrever é um pouco assim, a gente fica testando as ondas, esperando, tentando pegar uma onda que não dá certo, até que tem uma que vai, que embala e que você consegue seguir, ter aquela sensação do fluxo, do movimento e ir até o final. Bem, então eu achei, como eu falei, a carta que eu escrevi para o livro que foi publicado com o título Luciana e as Mulheres. Aqui, né, mostrando para vocês, estava com outro título, o título Limas da Pérsia ou Materialismo Dialético das Lésbicas. E eu vou ler para vocês rapidinho os 2 primeiros parágrafos, que é sobre o título. Então diz assim: Limas da Pérsia tem as seguintes associações. São 2 palavras femininas, há algo de rural e antigo e há algo de oriental e distante. Visualmente é algo iluminado, amarelo, suave, aguado, sutil, levemente doce e levemente amargo. Então, vocês vejam toda aqui uma associação que eu fiz com essa ideia de Limas da Pérsia, que era o nome de um blog que eu tive durante o tempo que eu estava escrevendo o livro. Não sobreviveu o título, e cabe ao leitor agora dizer se sobreviveu algo dessas sensações que eu coloquei aqui em relação à cor da lima da Pérsia, né? Algo rural, antigo, oriental, distante, iluminado, amarelo, suave, levemente doce, levemente amargo. Quem lê é que pode dizer, me parece, agora dizendo de memória, que talvez essas palavras levemente doce, levemente amargo tenham sobrevivido no livro, em termos de sensações. No 2º parágrafo eu digo assim: materialismo dialético das lésbicas é o conceito da trama. As personagens principais são mulheres se relacionando com mulheres em vários tipos de relação, não necessariamente sexuais. As questões sentimentais estão sempre poluídas por motivações mais práticas de ganhar a vida, conseguir apoio material, lutas de dominância emocional e ambições sociais. Não há o objetivo de mostrar isso com cinismo, apenas objetivamente a batalha diária do mundo material. Bem, eu fiquei muito tempo trabalhando com esse título, Materialismo Dialético das Lésbicas. Materialismo dialético, quem conhece política deve saber que é uma expressão do marxismo. Eu nunca estudei ciência política, só sei isso de ler na Wikipédia, mas eu guardei essa ideia, né, de que a história é um constante combate pelas questões materiais. As pessoas estão sempre lutando porque elas querem mais dinheiro, mais poder, mais casa. Qualquer coisa que as pessoas querem no mundo material gera uma disputa na sociedade. Então, vejam que esse parágrafo, ele tem já uma ideia relacionada com a história. As personagens vão ser várias mulheres, não sempre relações amorosas, podem ser vários tipos de relação, de trabalho, amizade, etc. Mas a ideia é de que a história não é movida só por sentimentos, mas que misturado aos sentimentos existem essas necessidades materiais de ganhar dinheiro, de ter apoio, etc. E isso sim ficou no livro durante todo o processo de organização da história. Então sempre que eu pensava em alguma coisa da história, eu voltava a esse conceito, essa ideia. Por isso que eu mantive esse título, mesmo que ele não seja um título comercialmente muito bom, mas eu trabalhei durante anos com esse título porque eu achava que era um título que resumia a ideia que eu queria passar no livro. Depois, seguindo aqui na folha, tem um esboço de sinopse do livro. Fala das personagens, fala que é um triângulo amoroso,
Fala de uma personagem mimada que está sempre abusando emocionalmente da outra, que gosta dela e que é mais tolerante. Muitas coisas não sobreviveram dessa sinopse, os nomes das personagens mudaram tudo, mas tem algumas características que eu apontei nas personagens que foram transformadas em outras personagens de idade diferente, de situação diferente, ou seja, muita coisa mudou, mas tem uma essência que permanece. Eu não vou ler porque é longo, né? Tem 2 páginas, mas relendo essa sinopse, dá para perceber que alguma coisa da ideia inicial de história sobreviveu até a versão final do livro. E finalmente eu queria ler então o finalzinho, que eu chamei de Sobre o Ritmo da História, que aí fala da forma do livro, do ponto de vista literário, de organização. E nesse trecho eu escrevi assim: a história evolui com base nesse triângulo amoroso, o triângulo que estava explicado na sinopse, mas a ordem dos capítulos não precisa ser linear. Pode haver flashbacks, capítulos mais líricos ou digressivos, etc. Cada capítulo deve ter uma força, mas a fonte dessa força pode variar. Pode ser um gancho de folhetim tradicional ou um momento de profundo amor ou tristeza, ou humor, tanto faz. Ao planejar os capítulos, vou intercalando os vários tipos de ritmo e tom. Bem, então aqui lendo, né, dá para perceber que a intenção inicial do ponto de vista da forma do livro era talvez até mais fragmentária. Isso não ficou desse jeito. O livro é muito mais linear. O livro final, Luciana e as Mulheres, ele tem uma história do começo ao fim, linear, ele é puxado pela ação. Tem alguns flashbacks no livro, mas não é algo dominante. É uma história bastante linear. Algumas pessoas que leram até disseram que poderia ser um filme, porque você acompanha a história passo a passo, cena a cena, de maneira bem narrativa e sequencial. Então, essa parte sobre a organização da história mudou muito, mas eu li para vocês justamente, então, retomando o que eu falei no início do vídeo. Uma carta de intenções que você escreve para você mesmo e que você vai falar tudo o que você está planejando para aquele livro. Tanto sobre o tom, então aqui no exemplo que eu falei da cor, dos sentimentos, das sensações, eu dei o exemplo. O que você deseja dizer, transmitir, que foi aquele parágrafo que eu falei sobre o materialismo dialético. Então é uma ideia central da história. E também o estilo literário e como você imagina que o livro vai ser organizado, que foi o exemplo desse último parágrafo sobre o ritmo da história. Então fica a sugestão, se você está começando a escrever um livro, de fazer uma carta de intenções para você mesmo, tentando explicar o que você deseja para esse livro e deixar isso registrado, guardado para um momento talvez de dúvida depois, e você pode resgatar suas ideias iniciais. É isso, tchauzinho, bom trabalho!